Mestre, vai usar o teu motor no etanol ou no metanol? Então gruda aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dizer o que tu precisa olhar que é super importante, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho dois carburadores 34 milímetros, tá? Aí qual é a diferença deles? Esse aqui é um Coso, esse aqui é uma réplica do Coração de Maria, tá? Existem outros carburadores que são bons também. Esse aqui é só um dos exemplos, tá? No curso Mestre Dois Tempos eu indico um carburador que é, acho que mais barato que esse aqui, tão bom quanto, tá bom? Então, mestre, o que precisa olhar para um carburador quando vai usar etanol ou metanol? A primeira coisa que a gente vê é o tamanho, né? Então a gente imagina que a cuba aqui seja maior e aqui seja menor. Porém, entretanto, isso não é o mais importante, mestre. Vamos dizer que tu tem uma moto que tu quer colocar na rodovia, tá? Não importa que essa cuba é maior. Por quê? Uma hora ela vai secar, se tu não tiver vazão. Então, nunca te ilude num carburador porque ele tem cuba grande. Porque a longo prazo, se tu for andar, sei lá, 2, 3, 10 quilômetros, não importa que ela é grande. Se o teu consumo for maior do que a entrada, vai faltar, tá? Então, o que tu precisa observar, mestre? Toda vez que for usar álcool ou etanol, né? Ou então metanol, tu precisa observar a entrada de alimentação, mestre, tá? Então, esse aqui é um Coso, tá? Réplica, claro, né? E o que é importante, mestre? Essa bolinha aqui, ó, tá? Isso aqui é importante. E, claro, a entrada aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quantos milímetros tem esta entrada aqui, tá? 4 milímetros, mestre, tá? A bolinha, ela provavelmente deve ter disso para menos. A bolinha aqui, ó, ela tem, olha, pelo que eu tô medindo aqui, em torno de 13,5, tá? Bom, o que tem a ver essa bolinha aqui com a história? Tá? Essa bolinha, ela como se fosse uma vedação, tá? Então, no processo de fabricação, eles furam em cima e furam aqui até aqui a entrada da agulha, tá? Ou seja, essa bolinha diz para nós qual é o tamanho do canal que foi feito furo, tá? Então, se ela tem 13,5, a gente sabe que foi passada uma broca 13,5 aqui, tá? E externo, este caninho tem 6 milímetros, tá? 6 milímetros. Ou seja, eu sei que eu não consigo chegar nem perto de 6 milímetros de entrada aqui, certo? Tá, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, tá? Agora vamos pegar o Coração de Maria. Vocês já devem ter reparado que o tamanho é absurdamente maior, né, mestre? Então vamos começar a medir aqui, ó. 6 milímetros é a entrada dele. Então, praticamente, a entrada do Coso, vamos dizer, a parte externa, né, da entrada do Coso entra aqui dentro, tá? E externo ele tem 8, tá? 8 milímetros. E esta bolinha que tem, basicamente aí 6 milímetros também, mestres. Vocês viram a diferença, tá? Então, quer dizer, a passagem aqui, ela tem 6 até chegar aqui na nossa agulha. Ou seja, a restrição que eu tenho aqui é muito menor. Ou seja, a vazão que eu consigo ter aqui é muito maior, tá? Então, a gente tem 13,5 para 6, mestres. Olha só a diferença. Para que vocês consigam comparar, tá? É absurda a diferença, certo? Então, o que quer dizer, mestre? Por mais que eu trabalhe esse carburador aqui, ó, por mais que eu faça o máximo possível, tá? Não chega perto nem deste aqui original. E bom, se este carburador aqui ele já tem 6 milímetros, né, em toda a passagem, e a gente viu que o externo aqui tem 8, eu posso trabalhar essa entrada aqui para 6,5, 7, tá? E aqui também 6,5, 7, tá? Então,
tem outros trabalhos aqui que eu ensino lá no curso Mestre em Dois Tempos, que a gente faz tanto ali na sede quanto na agulha, tá? Para que a gente aproveite toda esta vazão aqui, tá? Então, mestre, não adianta ter uma caixa d'água gigantesca aqui de 10 mil litros se a tua entrada é fraca, tá? Então, por mais que eu trabalhe esse cara aqui, ele não vai chegar perto desse. E a nossa preocupação é que o teu consumo de combustível seja maior do que tá entrando aqui, tá? Para que vocês tenham uma ideia, tá? O etanol, ele consome em torno aí de 30, 40, dependendo do caso, né? Uma média de 40% a mais do que a gasolina, tá? Então, este carburador foi projetado para gasolina. E muito provavelmente sem adição de etanol, como a gente tem aqui no Brasil, que vai piorar, né? Agora vai para 35%. Então, a nossa gasolina ela já é uma gasolina que precisa de uma vazão maior do que esse carburador foi projetado, provavelmente, tá? Aí a gente quer colocar etanol, que consome 40%. Depois a gente quer colocar metanol aqui, mestre. Como que isso aqui vai dar conta de alimentar mais do que o dobro do que ele foi projetado? Não vai dar problema, tá? Então, sempre que for pensar em comprar um carburador, tá? Já olha para isso aqui, mestre. Isso aqui já te dá uma possibilidade de preparação absurda, tá? Muito mais do que isso aqui, tá? É claro que este carburador é um pouco mais caro, mas aqui a gente está falando de competição, aqui a gente está falando de tudo que dá. Aqui a gente está falando de um carburador para alimentar um monstro, tá? E quando a gente quer alimentar um monstro, a gente vai gastar um pouquinho mais mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente consegue fazer uma alimentação que seria o dobro deste aqui. Então, presume-se que aqui eu consigo alimentar com etanol e metanol, tá? Raros casos aí, mestres, quando o motor é muito, mas muito forte, a gente consegue extrair muita potência, que a gente tem uma entrada de admissão muito forte, porque o carburador, ele, quando está trabalhando um motor mais forte, a gente entende que passa muito mais ar aqui, né? Este motor ele consegue admitir muito mais ar, então obviamente vai ter que alimentar muito mais combustível. Então pode ser que no metanol ainda falte, tá? Por quê? Porque o metanol ele precisa de 6 partes de ar, arredondando, tá? Para uma parte de ar, enquanto a gasolina precisaria de 14 partes de ar para uma parte de combustível. Então, isso quer dizer que o metanol, a gente precisa colocar um giclê 2 vezes maior, tá? E aí, quando a gente coloca um giclê 2 vezes maior no motor muito forte, pode ser que até no metanol este cara falte, tá bom? Mas etanol, isso aqui vai de boa, não vai faltar, tá? Então, mestres, sempre que for comprar um carburador, observe isso aqui, tá? É o mais importante de tudo, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o teu like, começa a me seguir e se quiser aprender tudo aí sobre preparação e acerto de motores dois tempos, aqui no YouTube eu deixo meu link ali na primeira descrição e no Instagram o link está sempre lá na minha bio, certo? Muito obrigado. Se gostou do vídeo, pode compartilhar com um amigo, que provavelmente se serviu para ti, vai servir para ele também, certo? Um grande abraço e até a próxima.